Alguns alertas. Muitas, mas muitas mesmas, das novas formulações e tecnologias não têm, comprovadamente, para tristeza de muitos, efeitos superiores aos já existentes hoje no mercado. Mas eles têm um preço muitas vezes superior. Eu já recebi laboratório, um que eu tirei do mercado, que disse, olha, você saiu do mercado, né, na Comunidade Europeia, você saiu do mercado nos Estados Unidos. Ah, mas eu estou vendendo na Argentina, e eu podia continuar vendendo aqui no Brasil. Se você não me proibisse, falei, não, mas aqui em São Paulo você não vai continuar. Falei, olha, esse estudo aqui da Inglaterra mostra que é igualzinho o remédio que se fabricava antes, e que custava 20 vezes mais barato. Falou, mas eu ganhava 20 vezes menos, né, doutor? Por isso é que eu introduzi esse remédio novo. Então, isto é um alerta que a gente tem que ter. E existem alguns remédios que foram insuficientemente testados em grande população. E sempre que a gente puser o remédio no SUS, vai ser para muita gente que a gente vai dar o remédio. Tem que tomar cuidado. E lembrar desta frase. Sempre que eu for incorporar um remédio na lista, sempre que eu for pensar e dizer, não, vou fazer um protocolo para esse remédio, a gente tem que lembrar disso, gente. Governo trata doente. A indústria, ela vende remédio. Infelizmente, alguns médicos e algumas ONG também. Cuidados necessários quando eu formulo uma política ou quando eu faço um protocolo. A gente tem que lembrar o exemplo clássico. Todo mundo aqui deve lembrar da talidomida. Estados Unidos não registrou a talidomida. Não tem nenhum caso das trágicas consequências do uso da talidomida por grávidas. O Brasil, seguindo a Europa, né, era primeira metade, segunda metade, começo da segunda metade do século passado. Nós fomos atrás da Alemanha, desenvolveu o produto, atrás da França, prescrevemos e tivemos as consequências que tivemos. Estamos tratando até hoje. Mais recentemente, isso não vai acontecer de novo. Mais recentemente, nós tivemos aí o lançamento da insulina inalatória, por um laboratório famoso, certo? O laboratório pôs no mercado, a Inglaterra registrou o produto, começou a usar. E o que fez a Sociedade Brasileira? Esse SBD é Sociedade Brasileira de Diabetes. Os endocrinologistas brasileiros, vendo o que fazia na Inglaterra, prescreveu insulina inalatória. Teve um fantástico, vocês esqueceram, mas teve um fantástico sobre as vantagens da insulina inalatória. Quando saiu no Fantástico, eu falei, estou ferrado. Porque amanhã vai ser uma chuva de... Cada vez que o Fantástico anuncia uma novidade, no dia seguinte é chuva de mandato judicial para eu dar o remédio. O que aconteceu? Em 2007, o laboratório produtor foi lá e disse, opa, tem problema, causa câncer de pulmão. Opa, os doentes estão morrendo usando insulina inalatória. É muito difícil de controlar a quantidade. Né? Que nem a bombinha para tomar, só que a bombinha não mata tanto como matava a insulina inalatória. O que foi o laboratório? Foi e tirou. Mas depois que a Sociedade Brasileira de Diabetes tinha recomendado que a gente introduzisse nos protocolos do SUS. E se a gente fosse um pouquinho mais rápido, a gente teria repetido a talidomida. Aí o pessoal também reclama muito, os médicos, os laboratórios. Pô, o governo quer mandar em tudo, o governo não me deixa fumar, o governo não me deixa beber, o governo não me deixa tomar remédio. Esse governo quer acabar com a minha vida, não é isso? A gente esquece que a gente padronizou no Brasil, há mais de 40 anos, tratamento para tuberculose. Nunca vi nenhuma queixa de nenhum médico, ninguém dizer, padronização que o Brasil fez não é boa. A gente fez mais recentemente, questão de 8 anos atrás, uma padronização do coquetel de AIDS, um remédio novo, ninguém tinha experiência.
Vocês veem reclamação? Tem ação judicial? Não. Mais recentemente, o Tamiflu na gripe. O Ministério fez uma padronização. Quem é que ia poder tomar, quem é que não ia poder tomar. Né? Foi até um pouco além. Eu achava que não precisava fazer aquilo, mas fizemos. Tá? Só vai dispensar em farmácia pública. Tivemos um problema? Não. Por que não fazer protocolo? Por que não padronizar os oncológicos modernos, os imunobiológicos? Por que não regrar? Por que não dizer, olha, estes são melhores, estes juntos fazem um efeito melhor do que aquele? Medicamentos e insumo novos. É preciso, e aí eu vou ser bem polêmico, é preciso estar preparado para, primeiro, avaliar rapidamente a necessidade do medicamento. Isso é coisa que o nosso país, infelizmente, não faz. Então sai o remédio é bom, é eficiente, mas nós demoramos um tempo. Há necessidade, gente. Não há como ampliar os medicamentos sem ampliar os recursos. Evitar, a todo custo, a sabedoria e as armadilhas dos economistas de plantão. Porque os economistas, eles tomam remédio quando nós médicos prescrevemos. E na hora de dizer quem vai tomar remédio, eles querem eles decidirem. E houve uma certa época, neste país, que os economistas tomaram o poder no Ministério da Saúde. E eu não falo de tanto tempo atrás. Tá certo? E aí os economistas vieram com uma solução brilhante. Nós vamos incorporar mais 30 medicamentos. E, como não vamos gastar mais, como é que nós vamos fazer a mágica? Nós vamos incorporar mais 30 medicamentos, vamos dar para todo mundo e não vamos gastar um tostão a mais. Sabe por quê? Nós vamos baixar os impostos. Nós vamos baixar os impostos, a gente reduz os impostos. Com a economia que nós vamos fazer na redução dos impostos, nós pagamos os novos medicamentos. Qual é o resultado? Nós incorporamos medicamentos que não são essenciais, tá? Desestruturamos todo o serviço de dispensação de medicamentos excepcionais e estamos gastando muito mais dinheiro, porque a tal redução de impostos não deu certo. Vocês lembram quando há 2 anos atrás acabou a CPMF? Vocês lembram o que disseram os economistas? E o que eles levaram o ministro da Saúde a dizer? Olha, 140 bilhões de reais para o SUS vai acabar. Vocês lembram disso? Acabou a CPMF, não teve os 40 bilhões, o SUS não acabou. Quanto nós estamos gastando hoje? Mais do que estávamos gastando na ocasião. Vocês lembram quando criaram a CPMF? O que disseram os economistas? Com a CPMF, ninguém mais vai usar cheque. Era conhecido como imposto do cheque. Ninguém mais vai usar o cheque. Nós vamos endossar o cheque, vai ficar correndo o cheque pela economia. Aqui em São Paulo isso não aconteceu. As bolsas vão despencar. Porque vai ter que pagar o CPMF na hora que as bolsas não despencaram. E quando acabou a CPMF, então o discurso do Paulo Scaff era que, bom, agora diminuiu os tributos. Que produto aumentou 0,28? Vocês conhecem algum produto que baixou o preço depois que a CPMF deixou de ser cobrada? Teve redução de algum produto? Medicamento, então, baixou de preço, que não ia mais cobrar a CPMF.